Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de refrigerantes, né? É, a gente precisa entender, né, que existe uma definição formal, né, para esse produto que a gente consome tanto, né? Os refrigerantes, eles são bebidas gaseificadas obtidas pela dissolução em água potável de suco ou extrato vegetal de sua origem, adicionada de açúcares. Os refrigerantes, o refrigerante deverá ser obrigatoriamente saturado de dióxido de carbono e industrialmente puro, tá certo? Então, para ser classificado como refrigerante, tem que entender a essa definição por completo, tá certo? Então, uma bebida gaseificada, né, é produzida com água potável, suco ou extrato vegetal de sua origem, adicionada de açúcares. E também tem que ser uma solução saturada de dióxido de carbono. Aquele gás do refrigerante, né, é o CO2, é o dióxido de carbono industrialmente puro. Então, todo refrigerante tem que ser saturado desse gás. Quando a gente fala de saturado, significa que uma solução saturada, o que, que é? É aquela solução em que nós já dissolvemos o máximo possível de soluto, né, naquela solução. A mesma coisa acontece com o gás. Então a gente tem que dissolver o máximo possível de CO2 naquele refrigerante, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a composição, né, dos refrigerantes e na sequência das aulas a gente vai falar um pouco sobre o processo, tá? Então vamos começar pela composição. Os refrigerantes são normalmente produzidos à base de suco de fruta, suco vegetal, extrato vegetal, noz de cola ou extrato de noz de cola, além de sementes de guaraná ou extrato de guaraná. Eu sei que no Brasil não é muito comum, né, por exemplo, um suco de usando legumes e verduras, né? Mas em alguns países, né, nós temos alguns refrigerantes que são produzidos com esse tipo de matéria-prima, tá? No Brasil é mais comum refrigerante laranja, de maçã, de uva, né? Isso tem bastante. Além de refrigerante à base de cola, né? Que é fabricado a partir do extrato de noz de cola, que é essa noz aqui, tá? E também os refrigerantes à base de guaraná, né? Do extrato da semente de guaraná, que é essa sementinha que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então são os mais comuns. Agora, além disso, o que nós temos no refrigerante? Muito açúcar, né? Quase 10% do refrigerante é açúcar, né? Então, quando você toma lá uma coca de 1 litro, você está consumindo praticamente 100 gramas de açúcar, tá certo? E principalmente a sacarose, é o açúcar utilizado para a fabricação de refrigerante. A sacarose é esse açúcar que você consome em casa, esse açúcar que sua mãe compra, né, ou você compra na sua casa, no saquinho lá do seu mercado, aquele saquinho de 5 quilos, é a sacarose, é o açúcar da cana, né, e de outras plantas também, tá certo? É o principal açúcar consumido no mundo. Além de açúcar, água potável, né? Eu diria que 90% refrigerante é água, 9% é açúcar, um pouco mais do que isso, o próximo disso, e o restante é o resto, né? Então, refrigerante é basicamente açúcar e água e alguma coisa ali para dar sabor, aroma, para conservar, né? Mas é principalmente açúcar e água, tá? Dióxido de carbono, né? Para fazer a carbonatação, para dar aquele gás, né, que a gente está acostumado, e alguns ingredientes opcionais, como aromatizantes e polpas de fruta podem ser utilizados, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos começar pela água, né? Não é qualquer água que pode ser utilizada para fabricar refrigerante. O pessoal não costuma pegar água da estação de tratamento da cidade. Normalmente a fábrica de refrigerante tem uma estação de tratamento de água só para ela, própria para tratar a sua água. Corresponde a cerca de 90% do refrigerante e deve apresentar qualidade adequada para evitar problemas, né, ao produto, tá certo? Então nós temos aqui algumas características dessa água.
Ela tem que ser, obviamente, incolor, insípida, inodora. Ela tem que ser livre de íons ferro. Ela deve ser livre de cloro, livre de micro-organismos e de baixa dureza, tá certo? Dureza é um termo que a gente usa para identificar a presença de íons, né, cálcio e magnésio principalmente, tá certo? Então tem que ter baixa dureza, a presença de uma quantidade reduzida desse tipo de íon. Além disso, ela tem que ter baixa alcalinidade e uma turbidez menor que 1 NTU. 1 NTU é uma turbidez semelhante à turbidez da água potável que a gente recebe em casa, tá certo? Então, essas características, elas não são encontradas na água normalmente, né, de abastecimento público, né? A água de abastecimento público tem cloro, por exemplo. Então, a indústria que fabrica refrigerante costuma tratar a sua própria água para deixar essa água nas características que ela deseja para fabricar o produto, tá certo? O outro produto, né, a outra matéria-prima principal, o açúcar, corresponde a cerca de 8 a 12% do produto final. A sacarose é o açúcar mais utilizado para isso, pode ser ela cristal ou líquida. Então, a sacarose cristal é esse açúcar que você consome em casa. Agora, tem indústria que vende ela também, açúcar líquido, né? Já pronto, uma solução de açúcar para você usar na fabricação de açúcar. Olha só que interessante, a sacarose ela pode não permanecer necessariamente sob a forma de sacarose dentro do refrigerante. Isso porque nos refrigerantes de cola, a acidez do produto pode converter a sacarose em glicose e frutose. Então, lá em Química dos Alimentos, vocês não viram, vocês ainda vão ver que a sacarose é um disacarídeo. Ela é constituída de 2 sacarídeos menores. É como se fossem 2 moléculas de açúcar ligadas, né? Uma de glicose e uma de frutose. Então, a sacarose é um disacarídeo. Ela é constituída de 2 sacarídeos. Dentro do refrigerante, quando a acidez é alta, essa sacarose pode se quebrar. Aí ela se quebra em 2 açúcares menores, glicose e frutose. Então, se você fizer uma análise no refrigerante, você pode encontrar glicose e frutose, fruto da quebra da sacarose, tá bom? Algumas especificações para o açúcar utilizado na produção de refrigerantes. Aqui ficou errado, né, gente? Eu vou falar rapidinho sobre as especificações. Mas só para a gente ter uma noção aqui, ó, né, dos tipos de açúcar, né, que nós temos, rapidamente, tá? Aqui um açúcar light, um açúcar meio, né, mais recente, né, açúcar feito aí com um pouco de açúcar, um pouco de adoçantes, né, para ficar menos calórico. Isso aqui normalmente não é usado assim diretamente para a fabricação de refrigerante, tá? O açúcar refinado, que é esse açúcar que você recebe em casa, é o açúcar mais puro que existe, aqueles normalmente vendido em saquinhos de 1 kg, né? O açúcar refinado, ele é mais puro do que aquele de 5 kg, né? O açúcar cristal. O açúcar cristal, que é esse que vem no saquinho de 5 kg, ele é mais branquinho, né? Ele tem cor aí até 150 unidades em Cunsa, que é a unidade que a gente usa para medir cor de açúcar. O açúcar demerara, que é aquele açúcar mais amarelado, tá? Ele tem uma pureza um pouco mais baixa. E o açúcar mascavo, que é um açúcar que é produzido mais artesanalmente, em menor escala, mas que tem sido muito consumido nos últimos tempos na culinária, né, principalmente. É um açúcar que é produzido sem a centrifugação do mel, né, depois do processo de cristalização. Então ele fica muito escuro. Ele tem uma pureza baixa também, porque ele tem uma grande quantidade de compostos naturais da própria cana, tá certo? Então, aqui, uma escala de pureza, o refinado é o mais puro, depois é o cristal, depois é o demerara, depois é o mascavo, tá? Professor, mas eu já ouvi falar que o mascavo é o mais puro. Não, o mascavo ele é o mais nutritivo, ele conserva mais os nutrientes da cana, tá? Mas em termos de pureza, o refinado é o mais puro. O refinado é 99,9 alguma coisa por cento de sacarose. Tá? O refinado é praticamente sacarose pura. Tá? Muitos produtos químicos PA de laboratório não têm a pureza do açúcar refinado. Tá certo? E o cristal também é muito puro. Tá bom? Então são os açúcares mais puros. Então são os mais utilizados na fabricação do refrigerante. Se você usa um açúcar desse aqui, por exemplo, né, ou um açúcar desse aqui, claro que você não vai usar, as impurezas presentes aqui podem trazer características
ruins para o refrigerante, né? Sabor, precipitados, né? Vai mudar o aspecto, então não fica legal. Então o açúcar tem que ser o mais puro possível, tudo bem? Aqui eu coloquei algumas características, tá? Eu não quero que ninguém decora isso, é só para a gente ter uma noção. Polarização é um termo usado na indústria açucareira para identificar percentual de açúcar. Então tem que ser um açúcar que tem de 99,5% até 100% de açúcar, né? Então um açúcar de alto percentual de sacarose presente ali. A cor, que indica aquela aparência, aquela clareza, de preferência até 60 unidades de cor, tá certo? Turbidez, até 40 unidades de turbidez, cinza 0,035%, o SO2 até 20 mg por quilo. Esse SO2, gente, é um resíduo químico do processo de fabricação de açúcar. Esse SO2 é usado para clarificar o caldo, para purificar o caldo da cana antes do processo de cristalização, né? Então esse processo de clarificação ele deixa um residual de sulfito. Esse residual não pode ser maior do que 20 mg por quilo para a fabricação do refrigerante, tá certo? Então isso é um parâmetro de qualidade do açúcar para a produção de refrigerante. Esse SO2, gente, ele é um alergênico. Então, algumas pessoas, ele é considerado por algumas pessoas um alergênico e algumas pessoas têm problemas quando consomem uma quantidade grande de alimentos que têm residual de sulfito, tá? Pontos pretos. É uma análise que é feita no açúcar para identificar pontinhos pretos mesmo, tá? Porque os equipamentos eles soltam alguns caramelos, alguns açúcar mais escurecido, né? Às vezes até você encontra, né, até fragmentos pequenininhos de ferrugem de equipamentos, e tudo isso é contabilizado como pontos pretos. Tem que ser no máximo 20 unidades para cada 100 gramas. Então no laboratório o analista vai lá, vai jogando o açúcar sobre uma folha branca devagarzinho e vai contando quantos pontos pretos caem. Se tiver muito ponto preto, esse açúcar é desclassificado, tá? Não pode ter nem odor nem sabor, né? E presença de flocos também não. É uma análise que se faz, que se dissolve lá o açúcar, né? E não pode ter nenhum tipo de floco que não se dissolva. Tem a metodologia adequada. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso. São só algumas características. Agora, também nós temos muitos conservantes, né? Que são usados na fabricação desse tipo de produto. Gente, refrigerante é basicamente água e açúcar. Água e açúcar é um prato cheio para qualquer micro-organismo, né? Então, se você não colocar algum tipo de conservante ali, dificilmente esse produto vai durar muito tempo. Bactérias, fungos, isso aí vai tomar conta dessa solução açucarada, né? Então, conservantes são substâncias que impedem ou retardam as alterações dos alimentos e bebidas provocadas por micro-organismos ou enzimas, né, que eventualmente venham, né, estejam ali no produto. Então, não é à toa, né, que os refrigerantes têm data de validade, né, relativamente longa, tá? Por exemplo, aqui, a Coca-Cola regular, ela tem até 180 dias de validade. A Fanta também, né? Você tem a Fanta Uva, o Sprite e tal. Então, isso dura 180 dias, né? São 6 meses, né, de validade. Então, isso só acontece por causa dos conservantes. Caso contrário, os micro-organismos tomariam conta daquilo ali, tá certo? Os mais utilizados no Brasil é o ácido benzoico e o ácido sórbico, tá? Se você olhar no rótulo da Coca-Cola, da Fanta, da Pepsi, qualquer refrigerante, você vai ver algum tipo de conservante relatado. E esses dois são muito usados, tá? Além de seus respectivos sais de sódio, cálcio e potássio. Então aqui eu coloquei para vocês o ácido benzoico, tá? E o benzoato de potássio, né? Que os dois fazem esse efeito de conservar o produto, tá? Só que aqui você tem um ácido, né? E aqui você tem o sal, né? Daquele ácido, tá? No caso, o benzoato de potássio. Poderia ser um de sódio, de cálcio, né? Tanto faz. E aqui o ácido sórbico, tá bom? O ácido sórbico também é muito usado. E aqui o sal desse ácido, o sorbato de potássio, tá bom? Então,
são os conservantes mais usados na fabricação do refrigerante. Os benzoatos e sorbatos são agentes bacteriostáticos, logo eles não eliminam os micro-organismos, apenas não permitem que se proliferem. Então é interessante porque os conservantes não matam o micro-organismo, né? Mas a presença deles não deixa os micro-organismos se reproduzirem, se proliferarem, tá bom? O ácido benzoico e os benzoatos são os conservantes mais antigos. O benzoato de sódio é mais solúvel que o ácido benzoico, sendo preferido para a conservação de refrigerantes, tá certo? É uma característica que faz com que ele seja mais usado. Nós também temos nos refrigerantes os chamados acidulantes. Olha lá, são substâncias capazes de intensificar o gosto ácido dos alimentos, tá certo? Isso é muito comum nos refrigerantes. Qual que é a função de um acidulante? Primeiro, controlar o pH, né? Então tem um pH ideal para cada refrigerante, né? Para favorecer o sabor, a conservação. Além disso, enaltecer o aroma e o sabor e o aroma do refrigerante. Agir como sequestrante de íons metálicos como ferro, manganês, cobalto, cromo e cobre, tá? Evitando que aquilo amarele a solução, que aquilo forme precipitados, reaja, né, com o refrigerante de alguma forma. Ter ação antimicrobiana, como é um acidulante, esse pH menor ajuda na conservação. Tem muitas bactérias que não se dão muito bem com meios ácidos, tá certo? Então o acidulante ajuda na conservação também. Causam a inversão de açúcares, evitando sua cristalização. Inversão de açúcar é aquela história que eu disse, a sacarose é um disacarídeo, tem 2 monossacarídeos ligados. Então, quando você acidula aquele meio, isso pode quebrar a sacarose, né? E a sacarose, ela cristaliza muito fácil. Quando você quebra, os açúcares glicose e frutose, eles não cristalizam tão fácil. Então, isso acaba sendo uma vantagem. Aumenta a efetividade dos conservantes, porque ajuda a conservar também, né? Estabiliza o ácido ascórbico. Vocês vão ver daqui a pouco que o ácido ascórbico é utilizado na produção de refrigerante. Ácido ascórbico, popularmente conhecido como vitamina C. E os principais fatores levados em consideração na escolha de um acidulante são os efeitos sobre o sabor e o aroma do produto, a solubilidade e a higroscopicidade do ácido. Higroscopicidade é aquela afinidade por água, né? Então você vai escolher um acidulante para produzir refrigerante, obviamente que ele não pode interferir negativamente no sabor do produto, no aroma, no cheiro do produto, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Quais são os acidulantes mais usados na produção do refrigerante? Nós temos acidulantes orgânicos, como o ácido cítrico, muito usado para refrigerante sabor limão, laranja, abacaxi, maracujá. O ácido málico para caju e maçã e o tartárico para refrigerante de uva. E também temos ácidos inorgânicos, por exemplo, o ácido fosfórico, que é muito usado na produção de refrigerante do tipo cola, né? Então Pepsi Cola, Coca-Cola, Poti-Cola, todos esses refrigerantes de cola normalmente usam esse tipo de acidulante, tá bom? Além disso, o que nós temos? Antioxidantes, né? O próprio nome fala, né? Para evitar a oxidação, né, de alguns compostos. Então, a oxidação é um dos principais fatores envolvidos na deterioração de alimentos. Os mecanismos de oxidação variam, mas todos têm em comum a presença do oxigênio. Compostos como carboidratos, proteínas e lipídios são suscetíveis à oxidação, a essa reação com o oxigênio, produzindo compostos que podem alterar o sabor, o aroma, a cor, tá certo? E isso tem que ser evitado. Os produtos de oxidação são fortes do ponto de vista organolépticos, ou seja, mesmo presentes em pequenas quantidades, afetam os atributos sensoriais dos alimentos. Sabor, odor, cor, aroma, tá certo? Acaba interferindo na qualidade do produto. Os antioxidantes são normalmente mais suscetíveis à oxidação que o alimento considerado.
e previne a oxidação de vários constituintes dos alimentos. Então, olha só, os antioxidantes, eles normalmente oxidam com muita facilidade. Então, você tem a presença de oxigênio ali no meio, e os antioxidantes, eles são colocados como uma espécie de boi de piranha. Então, eles oxidam antes do produto. Eles oxidam muito fácil. Então, eles vão oxidar antes do produto. Os compostos resultantes dessa oxidação não interferem na qualidade do produto e o seu produto fica conservado, porque aquele oxigênio presente que poderia oxidar o seu refrigerante, ele não oxidou o refrigerante, ele oxidou o seu antioxidante, tá certo? Então eles oxidam antes do produto. A escolha do antioxidante deve levar em consideração sua interferência no sabor, odor da bebida, valor econômico, não pode ser tão caro, né? Compatibilidade físico-química e concordância com a legislação. O antioxidante mais usado na fabricação de refrigerantes é o ácido ascórbico, popularmente conhecido como vitamina C. Tá? Ele interage com o oxigênio e metais pesados, reduzindo os produtos da oxidação. Aqui ficou invertido, né? O ácido ascórbico aumenta o tempo de vida do refrigerante. Sua adição não melhora o valor nutritivo dos refrigerantes, pois a quantidade é muito pequena. Ou seja, ninguém vai beber refrigerante para aumentar sua imunidade. Refrigerante não é uma fonte de vitamina C, a quantidade que tem é muito pequena e mesmo assim o ácido ascórbico pode estar oxidado. Então não é fonte de vitamina C para ninguém, tá? O que mais que nós temos nos refrigerantes? Aromatizantes e flavorizantes. O que são aromatizantes? Substâncias que conferem ou intensificam aroma dos alimentos. E os flavorizantes são substâncias que conferem ou intensificam o sabor e o aroma dos alimentos. Então, a diferença é sutil, né? Os aromatizantes conferem ou intensificam o aroma, e os flavorizantes conferem ou intensificam aroma e sabor, tá certo? Então, nós temos esse tipo de substância presente aí, né? Esses compostos exercem diversas funções, como criar sabores inexistentes, reforçar ou mascarar aqueles presentes, né? É uma grande tapeação, né? Então, por exemplo, um refrigerante de laranja tem lá um aromatizante para você sentir aquele aroma de laranja e ter uma sensação prazerosa de imaginar que você está bebendo alguma coisa realmente feita, né, com bastante laranja, né? E na verdade tem um mínimo de laranja presente ali. E também enaltecer o sabor, né? Aquele sabor que está ali é basicamente artificial, né? É um flavorizante que está proporcionando aquele sabor, né? E não a polpa da laranja, por exemplo, e não a polpa da uva no refrigerante uva, né? São aromas artificiais, são sabores artificiais que são colocados ali, tá certo? Os aromatizantes ou flavorizantes utilizados em refrigerantes são sucos naturais, extratos naturais, óleos essenciais, aromas, entre outros, tá? Mas assim, gente, quando a gente fala de sucos naturais, né, vocês sabem, eu tenho certeza que vocês leem os rótulos. Vocês já perceberam que o percentual de polpa de fruta é irrisório, é muito pequeno e não dá todo aquele sabor que a gente percebe quando você bebe um refrigerante, né? E também, né, para ficar muito bonito, o refrigerante tem corante, né? Boa quantidade de corante, tá bom? O que é um corante? É uma substância química que vai conferir ou intensificar a cor dos alimentos e são utilizados para restituir ou melhorar ou padronizar a coloração dos produtos, né? Então aquela coloração bonita da Fanta uva, da Suquita uva, tem muito a ver com corante, né? Eu estou falando das marcas mais conhecidas, mas as outras indústrias de refrigerante também seguem a mesma linha, né? Na maioria das bebidas, a adição de corante é inevitável. Os corantes podem ser naturais ou artificiais. Quando o enfoque maior é dado à saúde do consumidor, o uso de corantes naturais é recomendado. Quando o foco não é tanto a saúde,
aí são corantes artificiais, tá certo? E esses corantes artificiais, existem muitos relatos, né, de cientistas na literatura de que eles são, que muitos deles são substâncias que podem aumentar a chance, né, das pessoas terem câncer, esse tipo de doença, tá? Os corantes naturais ocorrem em frutas e vegetais, né, como beta-caroteno, que está presente na cenoura, antocianinas presentes na beterraba, entre outros corantes naturais que temos por aí. Só que os corantes artificiais, eles são mais satisfatórios do ponto de vista tecnológico, são mais eficientes, eles dão aquela cor bonita, aquele aspecto sensacional, né? Você olha assim, aquela coloração é chamativa, é bonito, né? Devido à estabilidade no produto final e sua força tintorial, né? Um pouquinho de corante você consegue uma coloração já intensa. O uso de corantes artificiais é limitado e controlado pela legislação. Os corantes mais conhecidos, isso aí vocês podem verificar nos rótulos dos refrigerantes, vocês vão perceber isso aí. Amarelo tartrazina, né? Que por incrível que pareça é amarelo. O amarelo crepúsculo, que é na verdade laranjado. Aí nós temos também o amaranto ou bordeaux, que tem coloração vermelha, e o azul brilhante, que surpreendentemente é da coloração azul, né? Então são os corantes mais usados na fabricação do refrigerante, tá certo, gente? E para a gente encerrar, o gás, né, popularmente conhecido como gás do refrigerante, é o dióxido de carbono, CO2, tá certo? O CO2 é utilizado para promover a efervescência das bebidas carbonatadas, não é tóxico, ele é inerte e pode ser liquefeito em temperaturas e pressões moderadas, permitindo um volume adequado para transporte e armazenamento. Então é fácil de armazenar em cilindros, é fácil de transportar, é fácil de usar o CO2 nesse ramo. O volume de CO2 no refrigerante é um fator importante na qualidade do produto. A variação desse volume afeta diretamente o sabor e o aroma do refrigerante, pois o gás carbônico realça o sabor do produto, né? Então algumas pessoas gostam de refrigerante sem gás, né? Mas eu acredito que a maioria não, porque o gás carbônico ele deixa o refrigerante menos enjoativo um pouco, né? Essa é a minha opinião. Então, sim, a literatura diz que o gás carbônico realça o sabor do produto. Eu acho que torna menos enjoativo, intensifica o sabor, né? O gás carbônico também tem efeitos sobre algumas bactérias, inibindo seu crescimento, como fato que ajuda na conservação do alimento, tá certo? Então, esses são os principais, né, componentes, né, de um refrigerante. Então, nessa aula, a gente vai basicamente falar sobre as matérias-primas, né, os principais componentes, a função de cada um desses componentes do refrigerante. E nas aulas seguintes a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de fabricação do refrigerante, tá certo? Bom, espero que todos tenham entendido. Eu estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo pela plataforma Teams, pelo WhatsApp, tá? Eu vou estar online no horário da disciplina para atender vocês, tudo bem? Valeu, gente, um abraço, até mais.